O Jornal Fato vai conversar agora com a especialista em educação inclusiva, Adriana Barufaldi. Ela está em Brasília e vai traçar para a gente um pouco do panorama da inclusão no Brasil e, em tempos de pandemia, como está aí essa inclusão, né? Adriana, muito obrigado por você participar conosco. A primeira pergunta que eu faço para você é: inclusão no trabalho, na educação, como é que anda esse panorama no Brasil? Obrigada pelo convite. Inclusão no Brasil ainda, mesmo tendo uma das melhores legislações do mundo, ainda é um desafio, porque ela implica em acessibilidade, ela implica em superação de barreiras, seja atitudinal, metodológica, comunicacional, instrumental, arquitetônica, e ainda nós não temos uma cultura consolidada sobre a questão do direito da pessoa com deficiência, né? Mesmo sendo 23,9% da população com algum tipo de deficiência, ainda nós não temos inculcado como uma cultura a inclusão no Brasil. Quais são os principais entraves aí para que as empresas possam abrir suas portas, para que a educação no geral possa abrir as portas e diminuir essa distância, esse abismo aí da inclusão? Acessibilidade e conhecimento sobre inclusão, né? Você veja, por exemplo, no trabalho, inclusão no trabalho, requer sempre um nível de acessibilidade muito grande, de cuidados, de respeito à legislação e das normas regulamentadoras daquela ocupação. Então, você quando faz uma análise de uma função e análise das necessidades específicas e singularidades de uma pessoa com deficiência para colocá-la no ambiente de trabalho, você tem que reconhecer todos os requisitos das capacidades requeridas dentro do perfil profissional, todos os requisitos da legislação e as necessidades específicas daquela pessoa. Então, geralmente as empresas, elas têm muito boa vontade para fazer a inclusão. E no trabalho que a gente faz, no setor industrial em especial, eles são muito abertos para a inclusão. Agora, existe sim uma preocupação em fazer uma inclusão efetiva e com segurança, né? Esse é o cuidado, né? Bom, e agora estamos enfrentando uma pandemia mundial. Como que fica, né, as pessoas que precisam de acessibilidade? Lembrando que quando se fala em acessibilidade, não é só para cadeirante, não é só para pessoa que não tem um Exatamente. membro, é uma gama de pessoas, de cidadãos que precisam, que têm alguma dificuldade em locomoção, traduzindo assim, se você me corrija, né? Mas para que a população entenda, como é que está agora nessa pandemia? Como ajudar essas pessoas? Você veja que o conceito de deficiência, ela fala diretamente relacionado ao entendimento de longo prazo, seja de natureza mental, intelectual, sensorial ou física, né? Em tempos de pandemia, o desafio é sempre o acesso a um trabalho remoto, né? Porque quando você está lá na empresa, quando você está na escola, que você tem um aluno com necessidades específicas, você consegue fazer um movimento dentro da escola, de fazer, transformar, por exemplo, toda a parte teórica em práticas e cuidar para que a aprendizagem seja compatível com as necessidades, com a funcionalidade desse estudante. Quando a gente fala de trabalho remoto, seja para a educação ou seja para o trabalho, você sempre tem que pensar no acesso dessas pessoas e tem que fazer algumas perguntas básicas. Se essas pessoas têm um computador, se as pessoas têm um telefone, se as pessoas têm uma rede possível que seja compatível para esse acesso. Então, uma das coisas que a gente sempre está orientando é ter cuidado para sempre começar com a utilização de tecnologias de baixa complexidade, o WhatsApp, o telefone, quando tem telefone. Quando não tem telefone, a gente tem que tentar fazer essas entregas, seja pelo correio, seja por o meio que for, mas tem que chegar essa condição de acesso a essa pessoa. E é um momento completamente diferente, né, Ramon? Todos nós estamos aprendendo a trabalhar remotamente, todos nós estamos aprendendo a fazer coisas que até então nós não fazíamos. Então, se pensar sob o ponto de vista da acessibilidade, todos nós estamos vivendo um momento de adequação e um momento de aprendizado para um novo jeito de trabalhar e de estudar, né? Aprendizado, acho que você falou a palavra-chave aí. Fala-se em inovação industrial, inovação tecnológica, mas e a inovação do ser humano, né? Você espera que a gente saia
com outra visão dessa pandemia em relação, por exemplo, especificamente ao nosso assunto, que é acessibilidade, inclusão, respeito à pessoa com deficiência? Eu não tenho dúvida disso, Ramon. Nós estamos vivendo um momento que ele é muito desafiador, é um momento muito importante para o mundo, é um momento de muito risco, que requer um aprendizado de coisas que até então pareciam que estavam tudo resolvido, né? Eu sempre falo para os meus colegas, eu aprendi a lavar a mão, é uma coisa que eu não sabia, né? Eu não sabia que tinha que lavar a mão daquele jeito. Todo mundo aprendeu, né? Todos nós tivemos que aprender. Nós tivemos que, de um dia para o outro, aprender a ir para casa, abrir o computador e fazer reunião e desenvolver produtos e acompanhar processos e dar aula. Quer dizer, a gente teve que aprender toda uma gama de atividades que até então a gente não tinha como fazer. Então, assim, o que nós temos que considerar é que esse momento ele está requerendo aprendizados diferenciados. E eu sempre digo para os meus colegas, a gente não pode, nesse momento, ter medo de errar, sabe, Ramon? Porque a gente está fazendo coisas que a gente nunca fez. Então, a chance de a gente errar é muito grande. E a gente tem que sempre recorrer, eu sou educador, eu sou professor, e sempre lembro da Emília Ferreira, que a Emília Ferreira sempre dizia de forma incansável, né, que o erro ele é sempre uma hipótese de aprendizado, né, então ele é necessário e ele é importante que aconteça. E eu estou vivenciando isso, depois de quantas décadas aí de trabalho, eu sou profissional dessa área da educação, eu estou tendo que reaprender e aprender um monte de coisas que até então eu não tinha necessidade, porque não tinha batido a minha porta, não tinha chegado até mim. E aí, quando eu penso em pessoa com deficiência, é isso. Quantas necessidades eles têm que nunca bateram à nossa porta, mas que sempre estiveram com ele, e que a gente, por uma limitação e por ter todos os sentidos e por ter todas as condições, a gente nunca parou para pensar, a não ser grupos específicos que lidam com inclusão, grupos específicos que trabalham com acessibilidade, né? Um exemplo concreto eu vou te dar. Se você parar para pegar Brasília, a mobilidade urbana é uma coisa horrorosa, né? Eu trabalhei muitos anos com uma colega cega e eu sempre brincava com ela e dizia, olha, eu acho que você vai ter que chegar de paraquedas aqui um dia, porque se você pensar em mobilidade, em calçadas, em acesso, em rampa, você vai ver, isso é um exemplo da arquitetônica, dessa acessibilidade arquitetônica, e a gente tem uma norma aí, a regulamentadora 9050, que ela é riquíssima em detalhes para dizer o que tem que ser feito, quando ser feito, em que situações ser feito. E a gente ainda tem algumas dificuldades, evidentemente porque isso tem um custo, evidentemente porque isso ainda não é uma cultura, e evidentemente porque ainda nós não estamos conseguindo fazer uma escola, um lugar, uma sociedade que caiba a todos. E o dia que a gente conseguir entender isso, Ramon, a gente supera todos os limites, todas as barreiras e todas as dificuldades. Bacana, muito obrigado pela sua disponibilidade, Adriana Barufaldi, especialista em educação inclusiva, em inclusão, falando de Brasília para o Espírito Santo nessa entrevista. Sucesso para você. Obrigada, Ramon, um abraço a todos.